Boa tarde, meus amigos. Como estão todos? Muito frio aí? Aqui realmente a coisa está esquisita. Tá feia, tá feia. Eu não sou de muito A frio, coisa tá não, feia aí, mas né? Tá aqui friozinho, pessoal. Pior está ano, muito, né, de tá frio, né? muito, muito Eu gelado. não me lembro aqui no Rio Essa- de Até aqui Janeiro no ter esse Rio, frio. até aqui no Rio que não faz frio, tá frio. Não, é. Ó, Aqui está muito tô de gelado, pantufa muito no pé. gelado mesmo. Tô usando A pantufa coisa no está pé, todo de esquisita. pelinho. Eu estava olhando agora, aqui está 8 graus. 8 graus. Essa hora você vê, essa hora 8 graus, De tarde É, tava 17, agora não demais, né? sei. imagina de madrugada. Mas De a madrugada quando sensação chega. térmica deve estar de 7, porque as minhas mãos estão geladas, Que geladas, loucura, completamente loucura, geladas. É uma loucura. coisa horrível, meu. E de madrugada aí, Rose? Ah, de madrugada a coisa fica feia. Eu acho que durante a madrugada bate 3 graus, Tá tranquilo, bate mesmo. porque de manhã, Ainda mais aí na serra. quando eu acordei, estava em torno de 5. Puxa Madrugada vida, chega a ter 3 graus. só de pensar já dá frio. É, Meu realmente Deus. a coisa está meio esquisita, né? Eu acho que o homem andou mexendo demais com a natureza. E aí, Boa noite, pessoal. Não é, menina? boa tarde, acho que o homem está Loucura, né? começando a Bem mexer Boa extremo, demais com né? noite. a natureza. Você vê que na Europa o calor está terrível. Calor Calor assim incêndio, de né? Queima, 42, sim. 43. É. Pega fogo do Os nada. países nórdicos, Noruega, Finlândia, que é um lugar que o verão lá no máximo chega a 22, 23, está dando 27, 28. É, Né? Então, a coisa está terrível. Tem muita gente, parece que era o Canadá, estava um calor tão grande que pessoas estavam morrendo de calor. Calor Que passando de 40, a loucura. É sensação verdade. térmica chegando quase a Muito idoso, 50. né? É. E a gente não presta atenção nas coisas, né? E aí a situação fica complicada. Bem, gente, está no nosso horário. Nesse horário é o horário do nosso estudo das parábolas de Jesus. Eu sempre falo isso, né? Que nós estudamos na sexta-feira a primeira parte desse livro, do Caibar Schutel, que é das parábolas, e na quinta-feira nós estudamos os ensinos de Jesus, que está na segunda parte desse livro. Então, hoje, dia 30 de julho de 2021, 30/7, o tempo está passando, o ano está passando, já estamos no segundo semestre, né? E vamos embora, que assim a coisa está correndo. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma pequena prece para a gente se harmonizar, tá bom? Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos nós aqui reunidos, Senhor, para reiniciarmos os nossos estudos, rogando ao Pai que nos proteja, que nos abençoe, e aos amigos espirituais que possam estar ao nosso lado, nos dando a força, a inspiração que tanto necessitamos. Só temos te agradecer, Pai, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos e nos encontrarmos entre esses amigos e sempre nos preocupando com todos aqueles que estão sofrendo, Senhor, com os nossos irmãos desencarnados, e nesse momento que lembramos do frio, te pedimos, Senhor, a proteção para esses nossos irmãos moradores de rua, para essas pessoas muito pobres, que têm dificuldade de encontrar um agasalho, que estão passando um frio muito intenso, que eles possam, Senhor, receber a ajuda que necessitam para a sua proteção. E assim, envolvidos pelas vibrações amorosas dos amigos espirituais, do coração do Mestre Divino, vamos dar por iniciado, com a permissão do Pai, os nossos estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus amigos, nós estamos aqui para começarmos os nossos estudos e hoje nós vamos trabalhando, ainda estamos trabalhando a nossa parábola do joio, não é? A parábola do joio, a parábola do joio e da cisânia, né?
porque ela tem esses dois nomes. Então, eu queria relembrar aqui para todos nós que na aula da semana passada, na aula de 23/7, nós estudamos essa parábola, que é a parábola do joio e a parábola da cisânia, né? E nos referindo, na aula passada, ao aperfeiçoamento do ser humano no sentido individual. Nós falamos bem sobre isso. Nós trabalhamos na semana passada, nos referindo ao aperfeiçoamento, quer dizer, o aperfeiçoamento rumo à perfeição relativa, né? Falamos sobre isso, que o homem nunca conseguirá a perfeição total, e sim a perfeição relativa, mas no sentido individual. Hoje, nós iniciaremos o estudo no outro sentido, que nós falamos que essa parábola ela atendia o sentido individual e o sentido coletivo, visando o aperfeiçoamento, mas sempre lembrando que rumo à perfeição relativa, nos dois casos. Hoje, nós iniciaremos o estudo no sentido coletivo, lembrando que estamos falando desse aperfeiçoamento, né? Rumo à perfeição relativa, mas no aspecto coletivo. Então, para a gente começar verificando isso, nós vamos pegar, eu vou pedir a vocês que possam pegar aí, se vocês puderem pegar a Bíblia e o Livro dos Espíritos, para a gente poder fazer uma análisezinha, deixa a Bíblia aí perto, o Livro dos Espíritos também. Vamos dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos, na questão 1019. Questão 1019 de O Livro dos Espíritos. Está lá no finalzinho, né? Na realidade, é a última pergunta do Livro dos Espíritos. A última pergunta de O Livro dos Espíritos. Parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros. É a última questão de O Livro dos Espíritos. Depois vem a conclusão. E Kardec, nessa questão 1019, diz assim, pergunta assim, poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Nós estamos falando agora em relação à parábola do joio e do trigo, e do joio e da cisânia, né, a parábola do joio, em relação ao aperfeiçoamento no sentido coletivo, no sentido da coletividade. Então, Kardec pergunta, poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E o Espírito São Luís responde assim, o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Então, ele está falando no aspecto coletivo. Porque então farão que aí, na Terra, reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Então, olha só, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, ele está dizendo aqui que os maus, o joio, né? Os maus só deixarão a Terra quando aqui não existir mais o orgulho e o egoísmo. E aí continua São Luís. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação
se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos. Olha o verbo que ele diz aqui. Então, o espírito dos maus, que a morte vai ceifando. Lembra da ceifa? Reparou? A morte vai ceifando. O momento da ceifa é da retirada do joio e meio trigo, né? Então, aqui ele diz que a morte vai ceifando dia a dia. E todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, olha o Êxodo, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Vamos pular o final desse parágrafo e vamos para o último. No último parágrafo diz assim: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Lembra da semente, que a semente foi semeada, não foi? E aí o homem dormiu e o inimigo semeou o joio no meio da semente, enquanto o homem dormia. Então ele diz aqui: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, ai dos que dormem. Então ele diz aqui: ai dos que fecham os olhos à luz, ai dos que dormem. Preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Porque quando dorme, o inimigo vem e semeia o joio no meio da plantação. Então, ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Ai daqueles que acham que a felicidade está na posse dos bens materiais. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Então, aí quem assina a mensagem é São Luís. Então, no Livro dos Espíritos, nessa questão 1019, nós temos a interpretação desta parábola em um nível coletivo. Ele fez São Luís, nessa questão 1019, quem acompanhou a parábola do joio, eu vou ler novamente aqui, e fizeram uma comparação com a questão 1019, vai ver que a questão 1019 do Livro dos Espíritos é uma interpretação dessa parábola do joio em nível coletivo, porque ele não falou de um homem, ele falou da humanidade. Então, olha a parábola do joio, vou ler novamente. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo?
Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram: queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele. Para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhi o trigo no meu celeiro. Olha o que ele diz aqui no final da 1019. Quando ele diz aqui na parábola, olha só: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar. E olha como o São Luís termina: ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. E olha como ele diz aqui na parábola: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar. Esse joio será atado em feixes e queimado. E no Livro dos Espíritos ele diz: não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Eles serão queimados, não terão ajuda para carregar o fardo das suas misérias. Então a gente percebe isso, que essa questão 1019, ela faz a interpretação da parábola do joio, só que em um nível coletivo, porque está falando do êxodo de grande número de espíritos, que aqui na Terra não se passaram pelo processo de transformação. E não será um espírito que será exilado, como na situação dos exilados de Capela, não foi um, não foi dois, não foi três espíritos que foram exilados lá no mundo em que eles viviam. Foram falanges e milhares de espíritos que saíram de lá para o exílio em outros orbes, e um deles que recebeu o espírito exilado foi a Terra. Agora será da Terra que sairão milhares de espíritos para o exílio. Então a gente percebe como a espiritualidade, no Livro dos Espíritos, ela está atenta aos ensinamentos de Jesus, para trazer os ensinamentos. E aí a gente percebe que o Evangelho do Senhor está em tudo. Está em tudo. A última questão do Livro dos Espíritos, ela é uma interpretação da questão da parábola do joio. Então a gente percebe como o Evangelho está presente em tudo. É muito interessante. Então a gente pode dizer o seguinte: coletivamente, o trigo representa todas as pessoas que desejam o bem e fazem esforços para praticá-lo. Então, aqui na parábola, o trigo é isso: todos aqueles que estão na luta, na caminhada. Não é espíritos, ele não está falando de espíritos perfeitos. Ele está falando dos espíritos perfectíveis. São os espíritos que estão a caminho da perfeição, que estão lutando. Não quer dizer que não vão errar. Porque se você está na luta, você pode errar, sim. Não é? Quem só erra, quem está tentando acertar. Então você está lá na luta, está trabalhando, está no seu grau evolutivo. E como somos ainda espíritos imperfeitos, num mundo de provas e expiações, vamos errar ainda. Mas não vamos ficar congelados do erro.
A gente começa de novo, não é? Buscando o acerto. Então, o trigo é esse. São todas as pessoas que desejam o bem, fazem esforços para praticar esse bem. Então, olha só, fazem esforço, ainda não conseguem fazer o bem com facilidade, mas estão fazendo esforços, estão se esforçando para fazer o bem. O joio já representa aquele que se compraz no mal, aquele que tem prazer no mal, aquele que acha que é o que nós estudamos no Livro dos Espíritos, né? Os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os batedores, são esses espíritos que estão aí ainda, né, se comprazendo em fazer o bem. Eu vou abrir aqui um PDF que eu fiz aqui para gente poder analisar direitinho isso aí. Olha só. Como nós falamos, trigo, as pessoas que desejam o bem e se esforçam para colocá-lo em ação. E o joio, aqueles que se comprazem no mal. E como nós vimos aqui, desde o advento do Consolador, representado pela doutrina espírita, estamos, né, tendo a ceifa, conforme nos mostra a questão 1019 de O Livro dos Espíritos. Isto é, a separação dos bons e dos que se comprazem ainda no mal, nesta época de transição do planeta para o mundo de regeneração. Então, nós estamos vivendo um mundo de transição, né? Sem dúvida nenhuma. Esse é um mundo de transição. E é o momento em que o joio está sendo separado, está se separando do trigo, né? Nesse momento aqui. Então, nós podemos dizer que os bons, os mansos e pacíficos herdarão a terra, né? De acordo com a abordagem de Jesus. Jesus não disse isso? Bem-aventurados os mansos, os bons, os mansos, os pacíficos, que eles herdarão a terra. Então, Jesus falou isso para a gente. Os maus serão exilados para outros orbes. Está lá na questão 1019 do Livro dos Espíritos. Cujo ambiente seja mais de acordo com o seu caráter e com o seu grau evolutivo. Então, dependendo do cidadão, do grau evolutivo do cidadão, dependendo das coisas que ele gosta, dependendo das afinidades que ele estabelecer, das sintonias que se fizerem, esses espíritos serão exilados. Então, não é aquele negócio de você jogar todo mundo no mesmo lugar. Não. Há o êxodo. Mas os espíritos serão separados, vamos dizer assim, por magote. Então, vai se verificar o seguinte: esse aqui tem um grau evolutivo, X. Quem é que tem afinidade e sintonia com ele? Esses aqui. Então, esse grupo vai para tal lugar. Tem esse outro grupo aqui. Tem outro grau evolutivo. Tem outras dificuldades. Estabelece, esse grupo aqui estabeleceu, né, tem afinidade, estabeleceu sintonia, vai para outros lugares. E assim eles serão organizados. Não é aquele negócio de você pegar o grupo todo e exilar para o mesmo lugar. Porque esse grupo que será exilado, eles também estão em faixas diferentes de grau evolutivo. Alguns são mais malévolos, outros são mais levianos, não é? Agora, uma coisa é única, são todos eles espíritos de baixa moral, espíritos imperfeitos. Mas eles serão organizados
nesse exílio de acordo com suas afinidades e sintonias. Mas o fato é que serão, porque nós estamos nesse período de transição do planeta para o mundo de regeneração. E como nos mostra, nós lemos aqui na questão de 1019 do Livro dos Espíritos, nós estamos entrando nesse período. A separação do joio e do trigo está ocorrendo, porque nós estamos naquele período de transição do planeta de provas de expiação para o mundo de regeneração. Quanto tempo vai levar esse tempo de transição? Não sabemos. Não sabemos. Ele pode durar 200 anos, como pode durar 500 anos. Entendeu? Depende muito de nós. Não é uma coisa que se diz assim, a partir da data tal, o planeta vai se transformar num planeta de regeneração. Não. É um período. Então, é uma época de transição. Então, a transição, ninguém sabe ao certo quanto tempo ela vai levar. O que nós, através dos estudos, já fizemos, a conclusão que nós chegamos, através dos estudos que nós já fizemos, é a seguinte: é que esse período de transição, ele vem diminuindo desde o período lá dos primórdios. Porque nós já tivemos vários períodos de transição, do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, né? Do mundo da barbárie. Só que, conforme a população é mais ignorante, é mais primitiva, o período de transição é mais longo. Conforme a população vai evoluindo, esses períodos de transição são mais curtos. Então, pode ser que da época de um planeta primitivo para o planeta de provas e expiações, estou chutando números aqui, tá, gente? A transição tenha sido de, vamos dizer assim, 3 milhões de anos. Estou chutando. E agora, do período de provas e expiações para o mundo de regeneração, sejam só de 500 anos. Então, eles dizem isso, que conforme o grau evolutivo da população vai crescendo, vai se tornando menor, assim, mais alto, a população vai evoluindo, esteja mais evoluída, o período de transição diminui, não é? Diminui. Então, vamos aqui, continuar aqui. Deixa eu seguir aqui em frente, nosso PDF. Nós poderíamos trabalhar agora, essa é o que nós vamos ver aqui. Como eu falei, né, os maus serão exilados para outros órbes, cujo ambiente seja mais de acordo com o caráter e grau evolutivo. Então, nós vamos falar um pouquinho agora dos ceifeiros, né? Quem são esses ceifeiros? Os ceifeiros são os espíritos elevados, encarregados de fazerem a seleção entre o joio e o trigo. Nós estamos vivendo o auge dessa seleção, que estará concluída nas próximas décadas ou nos próximos séculos, porque nós não sabemos quanto tempo vai levar essa transição. Mas voltando aqui à parábola do livro do Caibar, vamos dar uma olhada aqui, aonde nós vamos, lá no final não, no meio da parábola está assim: chegando os servos do dono do campo, disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes o Senhor: homem inimigo é que fez isso. Os servos continuaram: queres então que vamos arrancá-lo? Os servos perguntaram ao Senhor: o Senhor quer que nós, os servos, vamos arrancá-lo? Ele disse: não, eu não quero que vocês, os servos, arranquem. Ele diz: não. Respondeu ele: para que não suceda que, tirando o joio, arranquei juntamente com ele também o trigo. Então ele falou assim: agora não, eu não quero que vocês, os servos, façam isso, porque vocês não terão condições de
fazer a distinção correta de quem é joio e quem é trigo. Aí ele diz assim, ó, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, que é a época da colheita. E no tempo da seita, eu direi aos ceifeiros. Ele não disse, eu direi a vocês, servos, vão lá e retirem. Repararam? Ele não disse isso. E no tempo da ceifa, no tempo da colheita, ele diz, direi aos ceifeiros. Ora, os servos se ofereceram para retirar o joio e jogar fora. E ele disse, não, deixa crescer. Quando chegar a época da colheita, ele podia dizer assim, quando chegar a época da colheita, eu chamarei vocês, meus servos, para retirar. Ele não falou isso. Percebeu como a gente vai, quando a gente começa a observar bem o texto de Jesus, a gente percebe que ele vai dando as informações aqui. Então ele diz, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhi o trigo no meu celeiro. Então, os ceifeiros são os espíritos elevados, os espíritos superiores, encarregados, na época da ceifa, de fazerem a seleção entre o joio e o trigo. Então, nesse período de transição, serão os ceifeiros, os espíritos superiores, os auxiliares, os grandes auxiliares de Jesus, que farão a seleção entre o joio e o trigo, sob a coordenação do mestre. Mas serão os seus grandes auxiliares. E nós estamos vivendo esse período agora, onde os grandes trabalhadores do Senhor estão observando para irem retirando o joio, atando em feixes para os queimar. Esse queimar alegórico, tá, gente? Não é botar na fogueira e queimar como era feito da Idade Média, não. Então, que a gente fique atento ao texto que o Caibar nos trouxe. Agora vamos falar um pouquinho da colheita. Na natureza, não há saltos evolutivos. Nós já sabemos disso. A natureza não dá saltos, né? Semeia-se, germina-se, cresce e frutifica-se. Então, são 4 fases aí, tá bom? Isso é para mostrar o quê? Que leva tempo. O mesmo ocorre com o bem e o mal. Quem planta, colhe a seu tempo, segundo a qualidade da sua semeadura. Toda semente semeada, toda, irá crescer e frutificar, cedo ou tarde. Por este motivo, devemos ter cuidado com nossos pensamentos. Já estudamos isso, lembra? Nosso pensamento é matéria, nosso pensamento é levado pelo espaço, através do fluido, ele tem frequência. Então, devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, palavras, gestos e ações, pois receberemos da vida aquilo que oferecemos a ela. O que semearmos, iremos colher. Nem sempre, todavia, nós conseguimos perceber a presença do mal, porque nós ainda não somos ceifeiros, não é? Nós estamos aqui, num esforço, então nem sempre nós vamos perceber a presença do mal. Nós fizemos uma aula na terça-feira e falamos dos espíritos pseudo-sábios, lembra? Onde Kardec nos chama a atenção para que a gente tome muito cuidado com as mensagens, com os livros, com o que a gente escuta vindo dos encarnados e dos desencarnados, porque nós temos pseudo-sábios
em ambas faixas da vida, que se a gente tiver uma dúvida sobre uma informação que um livro traga ou de uma mensagem, que a gente descarte, que a gente repila aquela informação. Porque é melhor você negar 10 verdades que aceitar uma mentira. Então, a gente sabe que nós não temos condições ainda de perceber completamente, de forma bateu e viu, a presença do mal. Está lá, Kardec chamando a nossa atenção na questão, se eu não me engano, é a questão 104. Eu vou até pegar aqui a questão, né, 104, que é sempre bom a gente estar atento a Kardec. É isso mesmo, 8ª classe, espírito pseudo-sábios, né? Ele diz aqui, ó, tendo realizado alguns processos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles, dos pseudo-sábios, aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexos dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme, a obstinação, de que ainda não puderam despir-se, né? Então, ele chama a nossa atenção para isso, né? Também, então ele está sempre ligado aí, ele chamando sempre a nossa atenção para observar o comportamento, para a gente observar a linguagem deles. E na questão 101, quase no final, ele diz assim, ó, na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Isso está lá na questão 101. Falando dos espíritos imperfeitos, na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Então, Kardec dá o alerta, presta atenção. Mas nem sempre nós conseguimos perceber a presença do mal. Por quê? Porque alguns deles são muito ardilosos. E sem vergonha nenhuma de dizer, nós nos deixamos enganar. Porque, apesar de serem espíritos assim, bem imperfeitos, eles são inteligentes. Inteligentes. E podem até ser mais inteligentes do que nós. Podem sim. Ter um intelecto maior do que o nosso. E por isso nos enganarem. Então não é nenhum demérito dizer eu fui enganado. Tanto que tem um momento, acho que é no livro dos médios, que é feita essa pergunta, né? Qual o melhor médio? E a resposta diz, aquele que foi menos enganado. É o que é menos enganado. Então, na resposta já está dizendo, alguns poderão ser enganados, né? Então, nem sempre conseguimos perceber a presença do mal, sendo necessário, então, que este mal cresça para que possa ser enxergado. Por esta razão, nos alerta Jesus. Jesus diz assim, ó, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Né? Jesus faz esse alerta. No livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, esse livro aqui, organizado por Rafael Papa, eu trouxe um trechinho para a gente ler, para a gente refletir sobre isso. Diz aqui assim, esse capítulo é o capítulo dessa parábola do joio. Diz assim, sob o enfoque espiritual, Jesus deixa a lição de que os adversários estão em torno dos nossos passos. Lembra que ele falou aqui, ó? Deixai o joio crescer, para que você não arranque o trigo por engano. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, como nós não percebemos, às vezes, o mal,
é preciso que ele cresça para ser enxergado. Então ele diz aqui, ó, sob o enfoque espiritual, Jesus deixa a lição de que os adversários, o joio, estão em torno dos nossos passos. Vestidos com o corpo físico, eles não se deixam reconhecer logo e são plantados no mesmo ambiente em que vivemos para o resgate necessário. Assim, não devemos tentar arrancá-los da vida sob nenhuma justificativa. Devemos deixá-los crescer e aparecer, como nos diz a voz do povo, para identificá-los sem confundi-los e poder reuni-los para serem juntos queimados. Todos os ramos de joio. Aqui, como em muitas parábolas, Jesus nos faz entender que a alegação de ser queimados significa entrarmos na vida física, sofrendo as consequências de nossos atos. Então, o joio sendo queimado é o espírito reencarnando para passar por aquela reencarnação, com suas tribulações, viver suas experiências, reparar os seus erros, fazer novos aprendizados, entendeu? Então, entrarmos na vida física, sofrendo as consequências de nossos atos, queimando-nos o fogo das dores e dificuldades, quando escolhemos ser mais joio que trigo. Então, conforme a criatura escolhe ser mais joio do que trigo, ela vai queimar mais, ela vai passar por mais dores e dificuldades. Então, de acordo com a vida que nós estamos vivenciando, as dificuldades que nós estamos enfrentando, é o fogo queimando-nos, não é? É o joio que nós trazemos em nós. Então, essa alegação de ser queimado significa entrarmos na vida física, sofrendo as consequências de nossos atos. E assim nós vamos queimando o joio. Quando ele diz aqui, ó, na parábola, juntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, né? Mas recolhei o trigo no meu celeiro. Então, recolhe o joio em feixes para os queimar. São os espíritos que ainda são joio. Então, eles voltam para a reencarnação para queimarem aqui durante a encarnação. E a forma de queimar é passando pelas nossas dores e dificuldades. Porque às vezes a pessoa diz assim, nossa, parece que eu estou no inferno, parece que eu estou numa fogueira, está me queimando. Realmente, não é? A encarnação, ela é às vezes complicada, não é? É um momento difícil para os espíritos. Quantas coisas nós temos que enfrentar. Então, não tem essa ideia que o fogo purifica? O fogo purifica. Então, nós estamos sendo queimados, estamos sendo purificados, até nos tornarmos trigos. E aí seremos recolhidos ao celeiro do Senhor. E aí a gente começa a entender a parábola, né? O poder, a profundidade dessa parábola. E aí a gente vai entendendo, meu Deus, como Jesus era inteligente. Então vamos continuar aqui. Sabemos que a nossa condição espiritual na vida futura é consequência da nossa vida presente. Lá estaremos, na vida futura, nas companhias espirituais a que fizemos jus, ou com os espíritos do bem, em colônias espirituais de trabalho, né? Estudo, beleza e paz, ou nas aglomerações de sofrimento e medo com os espíritos algozes, ignorantes e infelizes. A lei divina se
cumpre. No mundo espiritual, há misericórdia e a infinita justiça que se faz através dos espíritos que vivem sob a vontade maior. Os espíritos superiores que comandam o mundo espiritual. Então, a lei divina, ela se cumpre, né? Mas, no mundo espiritual, há misericórdia. O Senhor sempre está ali enviando os seus ceifeiros para nos ajudar, né? E no mundo espiritual há misericórdia e a infinita justiça, que se faz através dos espíritos que vivem sob a vontade maior. Os espíritos inferiores que comandam o mundo espiritual. Então, eles são preparados para aplicar a justiça. As colônias de espíritos infelizes são deixados à sua própria condução. Né? Vai ter um momento que eles vão ficar lá, à sua própria condução. Mas os espíritos do bem sempre se mantêm vigilantes, socorrendo os que se arrependem e se renovam para Deus. Então vai ter um momento que o Senhor vai dizer assim, ó, a cada um segundo suas obras. Vocês vão ficar aí. Vocês estão aí fazendo o que estão fazendo. Tudo bem. Então vocês se conduzem aí. Vocês se conduzam. Porque é uma coisa interessante. O que acontece, às vezes, num ambiente desse, aonde os espíritos são muito rebeldes. Eles mesmos se aplicam à justiça. Eu vou usar uma expressão aqui um pouco forte, é cobra engolindo cobra. Então eles estão ali, um acaba fazendo o outro sofrer. Quem faz sofrer hoje, amanhã sofre. Aí o que sofre volta para se vingar e faz o outro sofrer. Então eles ficam, né, aplicando um ao outro a justiça. Até que algum deles, até que eles mesmos percebam que estão num círculo vicioso. E aí se arrependem. E quando se arrependem, os espíritos felizes, os ceifeiros, estão atentos. E vão lá e os socorrem. Aqueles que não se arrependem, continuam lá, ferindo um ao outro. Né? Sofrendo, fazendo sofrer. Sofrendo, fazendo sofrer. Quem sofre hoje faz sofrer amanhã. Quem faz sofrer amanhã, sofre hoje. Fica naquela, eles ficam ali, se digladiando, sofrendo e fazendo sofrer. Até que chega uma hora que isso vai acontecer para todos, ele se arrepende e cansa, porque o mal também cansa. E aí eles olham para cima. E aí os espíritos ceifeiros vão e começam a recolher esses, para que eles possam ser encaminhados para outros locais. Uma vez, há muito tempo, eu já até comentei isso com vocês, eu numa mesa de desobsessão fui atender um companheiro que ele era um grupo líder, um chefão do negócio desse, né? E ele chegou se apresentando com educação, não chegou dizendo que ia matar, acontecia nada não, né? Chegou com educação, só perguntou, por que eu estou aqui? E eu disse que ele tinha sido convidado a estar ali. Ele deu um sorriso, ele deu uma pequena risada, né? Para eu perceber que ele estava rindo, dizendo, convidado? Eu não me considerei convidado. Eu fui convocado. E não tive como negar não estar aqui. Mas eles me disseram que se eu quisesse ir embora, ao momento que eu quisesse ir embora, eles me permitiriam e eu ia. Aí eu disse, realmente. Conversei mais um pouquinho, mostrei para ele que... E eu achei interessante que ele mostrou que ele não teve argumentos nem condições de negar. E ele usou a palavra convocado, porque quando você é convocado, não é? É diferente de ser convidado. E ele mostrou que ele não teve condições de dizer não. Então ele veio, era muito inteligente, e disse, mas eles falaram isso. Eu digo, tudo bem, tem problema, fomos conversando. E ele foi colocando, né, a posição dele. Um líder, um chefe, um dominador, dono da vida e da morte, né? Mantinha todo mundo ali no chicote, ali, né? Qualquer um que tentasse
sair do trilho, ele ia lá em cima, né? Já cortava a cabeça, já colocava ali no lugar, mostrando todo o poderio que ele tinha num lugar desse aí, né? Onde é uma colônia dessa de espíritos bem felizes. E eu conversando com ele, eu falei para ele assim, eu disse, mas para você também deve ser muito difícil a situação, né? Ele, difícil, porque eu tô no poder. Eu falei para ele, mas você sabe muito bem que você tem que dormir com o olho fechado e outro aberto. Ele virou para mim e disse, como? Eu sei que ele entende, claro. Você lá não tem amigos. Você tem subalternos. Mas amigos você não tem. E você tem que se manter muito bem de um olho com o olho fechado e o olho aberto. Porque se você fechar os dois olhos, alguém vem, pula no teu pescoço e tira você do seu posto e assume o seu poder. Toma o seu poder. Porque é cobra comendo cobra. Logicamente que eu não falei isso para ele, mas eu falei assim. Então, a sua situação, eu disse para ele, não é confortável. Você vive constantemente está de alerta. E isso cansa. Não é verdade? Ele olhou para mim e disse assim, como é que você sabe disso? Eu falei, são vidas passadas, é histórico também, né? Aí ele virou e disse assim, não, é verdade. Mas por enquanto eu me mantenho, eu estou me mantendo firme. Eu disse, mas você sabe que isso é transitório. Quer dizer, esse transitório pode durar um dia, 100 anos, 500 anos, 3 mil anos. Porque eu não perguntei há quanto tempo ele liderava, mas ele podia estar no poder lá há 5 mil anos. Né? Não sei o tempo. Mas é transitório, um dia acaba. E aí nós conversamos, eu falei para ele, olha, você é muito inteligente. Por que você não aproveita essa sua inteligência em prol de seu próprio benefício? Não ali, que ali você não tem benefício. O benefício que você obtém ali é um benefício temporário. Mas você poderia obter um benefício maior, um benefício que realmente fosse eterno. E eu disse para ele, e você sabe muito bem o que você tem que fazer para conseguir esse benefício eterno. Porque todos os benefícios que você tem até hoje é temporário. Como eu falei, fechou o olho e perde tudo. Agora você pode obter benefícios maiores e eternos se você, usando a tua inteligência. Ele virou-se para mim e disse assim, eu sei disso. Eu sei de tudo isso que você está me falando, mas eu ainda não estou pronto para abrir mão de certas coisas. Eu disse, tudo bem, meu companheiro. Você seja bem-vindo na nossa casa a hora que você quiser. As portas estão abertas. Ele agradeceu e disse, eu posso ir agora? Eu disse, fique à vontade. E ele foi. Então, no momento que aquele irmão decidir fazer o que ele já sabe que tem que fazer, os espíritos vão lá e o ajudam. Logicamente, haverá todos aqueles trâmites que a gente sabe, mas eles estão prontos. Não tem essa coisa de o espírito infeliz, o espírito... Não tem essa coisa de diabão, não tem isso. Como Paulo nos ensinou, vamos tirar essas coisas. São pessoas que fizeram as suas escolhas. E esse aí, que eu falei, consciente. Mas no momento que ele... E olha a inteligência dele. Porque para você se manter naquela posição que ele está durante muito tempo, e eu acreditava que ele estava em muito tempo, não pode ser um espírito ignorante. É um espírito de grande conhecimento, de grande intelecto, de grande capacidade. E o dia que ele decidir passar para o lado de Jesus, todo esse talento, essa capacidade dele será aproveitada. E ele poderá usar isso no bem. Olha a questão de Saulo e Paulo. Todo o talento, o intelecto, a capacidade de Saulo foi utilizada com Paulo. Né? A força, a coragem, né? O destemor, o intelecto, é que o companheiro
está desviado. Ele está desviado. Agora, no momento que ele decidiu utilizar todos os seus talentos, que são dele, conquistas, para ser um trabalhador de Jesus, maravilha! É só utilizar a inteligência, a capacidade de liderança, o destemor, a coragem. Ele vai utilizar para trabalhar com Jesus. Mas é lógico que ele vai ter que seguir alguns trâmites, passar por certas situações para poder reparar, corrigir seus erros. Aí as pessoas dizem assim, ele vai nascer assim, assado. Não sei. De repente, esse espírito pode ser colocado num trabalho, tá? Vamos dizer assim, um missionário, né? De missionário, que eu digo, um trabalhador lá no país da África, aonde haja muita dor, sofrimento, aquelas guerrilhas, populações sendo mortas, precisando de um médico, que não tem um médico, que não tem uma vacina, não tem nada. E ele vai para lá como um missionário. Com missionário não no sentido de espírito superior, missionário porque vai cumprir, fazer uma missão, um trabalho. E chega lá, ele vai sofrer, ele vai contrair doença, mas ele vai trabalhar das 3 da manhã às 2 da manhã, direto, se esforçar, ajudar pessoas. Coisa fantástica, gente. E assim ele vai se purificando. Então tem muita gente que acha assim, então todo espírito que praticou o mal, ele vai ficar jogado num lugar, sofrendo, cheio de doenças, assim, durante 1000 anos para queimar todo o seu mal. Não! O campo de trabalho é um ótimo lugar para isso. Outro dia eu estou vendo um filme verdadeiro, a história verdadeira de um mercenário. Esse cara, ele foi das Forças Especiais Americanas e depois de um tempo, né, ele, nas próprias Forças Especiais, ele começou a fazer muita coisa que não devia, né? Na hora que eles mandavam esse grupo das Forças Especiais da CIA, esse negócio assim, fazer um trabalho numa região assim mais pobre, né? Para destruir um grupo, ele sempre abusava, atacava as populações, não tinha preocupação se ia matar homem, mulher e criança. Então ele começou a extrapolar e as coisas começaram a aparecer. Era corpo demais sobrando, né? Em vez de matar 10, ele matava 100, era um negócio assim. Aí o próprio exército americano começou a pensar, esse cara tá ficando fanático, esse cara tá ficando perigoso, psicopata. O que fez? O que faz com a maioria deles. Demite. O que eles se transformam? Mercenários, quer dizer, soldados que servem para algum país aí, contratados para algum país para praticar miséria, né? Então eles se tornam mercenários. Tem um monte por aí, na Europa, na África, é aquela legião estrangeira da França, né? Mas tem um monte. Você vai olhar lá, é tudo ex-Boina Verde, ex-Marina, ex das Forças Especiais, seja de que país. Quando o país não quer mais eles se transformam nesses mercenários malucos aí. E ele era um desses. Até que aconteceu uma coisa lá com ele. Ele conheceu uma mulher, gostou dela. Ela era uma médica que trabalhava lá na África, cuidando de doentes assim. Ele conheceu, gostou dela, se apaixonou e casou. Só que ela não conhecia o passado dele. Ela não conhecia. Quando ela soube, ela ficou assim, meu Deus, com quem é meu marido? E aí ele falou para ela que ele estava arrependido. E ela acreditou nele. Ele montou na África uma ONG para salvar crianças africanas, que muitas vezes esses exércitos malucos que tem lá na África, eles atacam escolas, pegam as crianças, meninas e meninos. As meninas eles levam, a gente é boca não sei das quantas, de vez em quando aparece no jornal. Um grupo atacou uma escola na Nigéria e sequestrou alunos e levou. As meninas já sabem, né? Muitas vezes eles só sequestram para pedir dinheiro. Aí o governo da Nigéria paga e eles devolvem. Outras vezes já sabem. E os meninos de 8, 9, 10 anos, eles levam para integrar o exército deles. Então eles pegam as crianças de 8, 9, 10 anos e colocam armas na mão para virar soldado. Então ele montou uma ONG que é o seguinte, quando um grupo desse
ataca uma aldeia e leva a criança, ele formou nessa ONG um grupo com outros ex-mercenários que estão meio arrependidos, e ele vai buscar essas crianças. Ele tem toda a estrutura, né, militar. Ele sabe como fazer isso, que ele trabalhou lá, e tem mais alguns companheiros, e eles vão buscar, vão lá enfrentar esses grupos rebeldes que levam as crianças, e eles trazem as crianças de volta. Então ele usa o talento dele, que antes ele usou para o mal, agora para resgatar as crianças e trazê-las de volta para as famílias. O governo lá do país da África onde ele vive, olha para ele como olhavam para Paulo, né? Será que esse cara é bom ou é mau? Porque quando ele vai buscar as crianças, ele não é muito suave para buscar. Mas ali não tem outra maneira. Como ele vai chegar lá após a rebelde? Me devolve as 100 crianças que vocês pegaram. Né? Ali é choque de forças, mas ele traz as crianças. Então, de uma certa forma, ele está começando a reparar o mal que ele praticou antes. Agora, salvando crianças, ele trabalha com isso, salvando crianças. Quando ele fica sabendo que um grupo invadiu uma aldeia, invadiu uma escola e levou crianças, ele forma um grupo e ele vai buscar, e ele traz. Então, olha só, é um espírito que está trabalhando da forma como ele descobriu para ajudar. Então, nós podemos dizer que a ceifa expressa o momento final da produção agrícola. E o senhor, voltando aqui ao assunto anterior, ele utiliza desses trabalhadores. Lembra quando nós estudamos no Livro dos Espíritos que os espíritos superiores usam aqueles espíritos mais inferiores para fazer trabalho de tipologia, de levantar peso, levantar isso, levantar aquilo, porque esses espíritos inferiores têm um fluido mais adequado a isso, então os espíritos superiores utilizam. A mesma coisa com essas pessoas. Elas não são espíritos superiores, mas já não são mais espíritos malévolos. Então o Senhor utiliza desses espíritos com o talento que eles têm para praticar o bem. O que você tem para oferecer, meu filho? Isso. Então, meu filho, vamos lá. Eu vou arrumar um trabalho para você. Vai trabalhar aqui no bruto. Ele vai trabalhar no bruto. Não é? Ele vai trabalhar no bruto. E vai fazer isso. E é um trabalho bruto? É. Mas ele já está praticando bem. Está resgatando crianças que iam virar soldados, que iam virar fanáticos, que iam virar psicopatas, assassinos. E ele vai lá e traz as crianças de volta. Então o Senhor tem inúmeros meios de auxiliar esses espíritos a irem crescendo, evoluindo. Então, nós podemos dizer aqui, a ceifa expressa o momento final da produção agrícola, claro, é a época da colheita. No plano individual, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, gente. No plano individual, trata-se do momento em que a criatura colhe o que cultivou. Então, esse é o momento da ceifa. É no campo individual, como nós falamos, estudamos isso semana passada, é o momento em que a criatura colhe o que cultivou. Gratificados seremos quando os frutos positivos puderem superar, né? Na colheita, os valores menos felizes que a invigilância permitiu crescessem no transcurso das experiências. Então, gratificados seremos quando os frutos positivos puderem superar. Na colheita, os valores menos felizes que a invigilância permitiu crescessem no transcurso das experiências. Então, a cada momento que o que colhermos, a nossa colheita do bem, for maior do que a colheita no mal, das coisas ruins, nós ficaremos felizes. Poxa, eu colhi mais maçãs do que espinhos dessa vez. Então, mas isso é com o tempo. Com o tempo é que vai acontecendo isso, né?
que a boa colheita vai se transformando, vai sendo maior do que a colheita dos elementos negativos. E existe um livro, né, que nós já vimos, o livro Há 2000 anos, de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Quem tiver esse livro aí, apesar que eu trouxe o texto está aqui, não precisa pegar o livro não. Esse livro de Emmanuel, na sua segunda parte, capítulo 6, nesta obra, Jesus, ele vem pessoalmente receber um grupo de cristãos que haviam sido sacrificados do circo romano. Esse grupo de espíritos, né, eles tinham sido levados para o circo romano e eles foram mortos pelos leões. E eles desencarnam, chegam ao plano espiritual. E esse grupo de espíritos, recém-desencarnados, eles são recebidos por Jesus. E entre eles está Lívia, que morreu do circo romano, né? Esposa do senador Públio Lentulus. E Jesus, nesse momento, fala diretamente com esses espíritos. Entre eles está Lívia. E quando ele fala para eles, ele não está falando só para aquele grupo de espíritos que chegaram lá, vindo do sacrifício. Ele está falando para todos nós. A mensagem de Jesus é para eles e, melhor, é para todos nós. É uma mensagem coletiva, tá? Para os encarnados e para os desencarnados. Para aquele grupo que está ali e para todos nós que estamos há 2000 anos daquele fato. Né? Que aquele fato aconteceu há 2000. Então Jesus falou para todos nós sobre o porvir. Então vamos acompanhar aqui a palavra de Jesus. Ele começa assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, meu Pai e vosso Pai. Nós já estudamos isso sobre meu Pai, nosso Pai. Então, quando ele diz meu Pai, é a forma como ele reconhece o Pai, que é totalmente diferente. Né? E quando ele diz vosso Pai, é a forma como nós ainda enxergamos Deus. Lembra, Denise, disso? Né? Então, o Evangelho por Sobral, ele explica o que é o meu Pai e vosso Pai. Regozijo-me aqui convosco, pelos galardões espirituais que conquistastes no meu reino de paz, com os vossos sacrifícios abençoados e com as vossas renúncias purificadoras. Numerosos missionários de minha doutrina ainda tombarão, exânimes na arena da impiedade, mas hão de constituir convosco a caravana apostólica. Apostólica no sentido de apóstolos, tá? Não é dizer, da Igreja Católica. A caravana apostólica, a caravana dos apóstolos, que nunca mais se dissolverá, amparando todos os trabalhadores que perseverarem até o fim do longo caminho da salvação das almas. Quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, Espiritismo, que é a terceira revelação, que é o Consolador prometido, meu verbo se manifestará novamente no mundo, para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, através de vossas lições que se perpetuarão nas páginas imensas do século do porvir. Né? Então, olha o que ele diz aqui. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, que ele prometeu que ia enviar o Consolador, meu Pai vos enviará o Consolador, meu verbo, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, se manifestará novamente no mundo, porque a palavra do Senhor se manifestou há 2000 anos atrás, e através da doutrina espírita, a palavra do Senhor está se manifestando novamente no mundo, para as criaturas desnorteadas, para os sofredores. Porque você só manda, olha a questão da palavra, Consolador.
Alguém manda o consolo para quem não precisa? Não. Eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Se você vai mandar o consolador, é porque tem um monte de gente precisando ser consolada. Então, meu verbo se manifestará novamente no mundo para as criaturas que precisam de consolo, as que estão desnorteadas no caminho escabroso, através de vossas lições, tá? As lições do Consolador, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará, então, a evolução dos seus institutos, os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Que pagará, então, para a evolução dos seus institutos, os mais pesados tributos de sofrimento e sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. Repare isso. Repare isso. Olha o momento que nós estamos vivendo com essa pandemia, exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia. Lembra que nós falamos? Nós estamos no período de transição, da separação do joio e do trigo, quando o joio será atado em feixes e queimado. Então, cansado de ser vítima, né, da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas e dolorosos cataclismos. Olha aí os cataclismas naturais e também os cataclismos causados pela nossa imprevidência, né? O aquecimento global, né? Esse tipo de coisa por causa do desmatamento. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno, em tempestades de lágrimas na face escura da terra. Nós não estamos vivendo em meio a essa pandemia uma tempestade de lágrimas? São quase 600 mil pessoas só do Brasil que morreram. No mundo todo, espero que não chegue a 5 milhões, mas já passou de 4 milhões e meio de pessoas que morreram. Quantas famílias chorando, desesperadamente, de todas as classes sociais, em todos os cantos do mundo, né? Então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi como os meus emissários: ó Jerusalém, Jerusalém. Porque quem é Jerusalém? Somos nós. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo o amor e sabedoria, não quer que se perca uma só de suas criaturas, transviadas das tenebrosas sendas da impiedade. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros e reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. Olha o que eu falei com vocês. O Senhor vai aproveitar tudo que nós pudermos oferecer. Tudo. Porque todos nós, por mais imperfeito que sejamos, nós temos já algumas conquistas. No Livro dos Espíritos, na questão 104, Kardec diz assim sobre os pseudo-sábios. Ele diz assim, dispõe de conhecimentos amplos, porém creem saber mais do que realmente são, tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista,
A linguagem deles aparenta com seriedade. Então, eles aqui, ó, eles já realizaram algum progresso sob diversos pontos de vista. Então, o Senhor, com a sua misericórdia, ele observa o progresso que nós já realizamos. E o que de bom já tivermos realizado será aproveitado. Então, ele diz aqui, trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando o material passível de novo aproveitamento. Ele vai observar, não, você fez muita destruição, mas você tem umas conquistas aí que nós podemos aproveitar. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida da fraternidade do bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos, questão 1019 de O Livro dos Espíritos, que faz a interpretação coletiva dessa parábola, né? E dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Então ele diz aqui, depois da seleção natural dos espíritos, de aproveitar o que presta, o que não presta, né? E utilizando esses companheiros para trabalho, e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo. Quem tiver que ser retirado daqui será retirado, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Então, gente, a fim de permanecermos no mundo de regeneração, que é isso aí, ó, né? Esse novo ciclo, que a Terra se tornará, é fundamental que desenvolvamos o máximo possível os sentimentos essenciais, o trigo, né? Transmutando os sentimentos. Sentimentos egóicos, evidentes e mascarados, que ainda trazemos em nós, o joio, de modo a fazermos jus a uma permanência no verdadeiro paraíso, que um dia o nosso planeta passará a ser. Então, para podermos seguir nesse novo ciclo, nós teremos que transmutar os nossos sentimentos egóicos, esses bem evidentes, porque o joio, quando você começa a perceber, é porque ele já cresceu bastante, né? E que muitas vezes são mascarados em nós, como egoísmo, vaidade, orgulho. Para que a gente possa eliminar esse joio, atai-o, né? Fez queimá-lo e deixar o trigo aparecendo, né? E aí sim nós faremos jus, né, a permanecer nesse planeta de regeneração. Seguindo aqui, aí a gente vai observar aqui. O último ensino de Jesus, vamos dar uma olhadinha lá na parábola. Diz assim, ó, o último ensino de Jesus, a última frase da parábola. Mas recolhei o trigo no meu celeiro. Tá lá, na página 36 da parábola do joio. Mas recolhei o trigo no meu celeiro. Então, o último ensino de Jesus dessa parábola, mas recolhi o trigo no meu celeiro, do texto em estudo, mostra que no celeiro divino só há espaço para o bem, para o evangelho do reino, representado pela semente do trigo. Praticando o bem, estaremos dando expansão ao que há de divino em nós. E, em consequência, experimentando a felicidade plena. É imperioso guardar a confiança no Senhor, tendo fé em suas promessas e contando com a sua proteção, sobretudo nos momentos de sofrimento, em que se faz necessário separar o joio do trigo, que é o momento da dor, é o momento de separar o joio do trigo. E esse joio será atado em molhos para serem queimados. O seguinte cântico, oração de Davi,
expressa a confiança no Senhor, concedendo-nos a fortaleza moral para superar os obstáculos que surgem na nossa caminhada evolutiva. Então vamos pegar a nossa Bíblia, na minha Salmo 22, tá? Agora, porque a minha aqui dessa aqui é tradução da Vulgata, mas aqui é tradução hebraica, é 23. Mas eu acredito que a maioria seja 22, tá? Salmo 22. Então, esse Salmo 22 expressa a confiança no Senhor, concedendo-nos a fortaleza moral para superar os obstáculos que surgem na nossa caminhada evolutiva. Então, vamos abrir o livro de Salmos e vamos procurar o Salmo 22 ou o Salmo 23, porque tem essa diferença aí, tá? Na minha aqui, a minha Bíblia é Ave Maria, hoje eu estou com a Ave Maria, então é o Salmo 22. Diz assim, Deus pastor dos homens, do versículo 1 até o versículo 6, tá bom? Então diz assim, todos já acharam? Eu acredito que sim, né? O livro de Salmos, que está na Bíblia, ele vem depois do livro de Jó. Você achou o livro de Jó? O próximo é o livro de Salmos. E depois de Salmos vem o livro do Provérbio. Então, Salmos fica entre Jó e Provérbios. Salmo 22 ou 23, vai depender da tradução. Deus, pastor dos homens, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados, ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa, à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça. Transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, esse cântico, oração de Davi, expressa a confiança no Senhor, concedendo-nos a fortaleza moral para superar os obstáculos que surgem da nossa caminhada evolutiva. E para encerrar, nós vamos ler o último parágrafo da parábola do joio e do trigo, do texto escrito por Caibar Schutel. E ele diz aqui, é o que estamos fazendo. E estes escritos elucidativos não têm por fim elucidar a doutrina do Cristo, que é toda luz, mas queimar com a chama sagrada da verdade o joio e o malfazejo. Então, olha só. Estes escritos elucidativos não têm por fim elucidar a doutrina do Cristo, que a doutrina do Cristo, né? Ela é tão clara, que é toda a luz. Esses escritos, ele tem por fim queimar com a chama sagrada da verdade o joio e o malfazejo, reduzi-la a cinzas, a fim de que o cristianismo domine, estabelecendo no coração humano o amor a Deus e fazendo prevalecer o espírito de fraternidade único, capaz de resolver as questões sociais, estabelecer a paz do mundo. Então, só o espírito de fraternidade pode resolver todas as questões sociais que assolam no nosso mundo, no nosso planeta, e trazer a paz no mundo, né? Então, a gente vê quão belíssimo são esses ensinos de Jesus. Quantos ensinamentos essa parábola do joio traz. Gente, aí a gente diz assim, meu Deus do céu, como é que pode? Olha, nós estudamos essa parábola no dia 16,
Começamos no dia 16, né? Depois, deixa eu ver se foi isso mesmo. Dia 16, depois estudamos no dia 23 e terminamos hoje 3 aulas. E mesmo assim, nós não esgotamos tudo de conteúdo que tem essa parábola de Jesus. Por isso que os amigos espirituais falam, né, da eternidade da palavra do Mestre Jesus. Daqui a 500 anos, se a gente estudar essa parábola, a gente vai estar descobrindo coisas novas. Essas parábolas são um poço inesgotável de conhecimento, gente. É um poço inesgotável de conhecimento. Nós podemos, daqui a um ano, estudá-la novamente e a gente vai dizer assim, nossa, é fantástico. Mas por quê? Porque ela foi dita, né, ensinada pelo maior pedagogo que esse mundo já conheceu. E que maior pedagogo é esse? Jesus. Jesus. Né? É um manancial de conhecimento. É uma coisa fabulosa. É uma coisa fabulosa. Aí a gente vê, a próxima é do grão de mostarda. Eu já estou imaginando aqui o que não vem por aí. Alguém gostaria de falar, comentar alguma coisa? Rose, Pode falar, eu querido. nunca na vida imaginei que uma parábola tivesse esse conteúdo todo, tivesse toda essa verdade, porque eu me acostumei, né? A parábola, capítulo tal, versículo tal, e aí falavam, né? Falava a parábola, as palestras, e aí, agora eu estou boba, como diria minha mãe, eu estou boba, assim, de tanta coisa, tanta verdade Sabe, Luan, contida, né? eu acho que, na verdade, quando nós pegamos alguma coisa, como essa parábola e tantas outras lições, nós lemos, e na maioria das vezes nós não conseguimos interpretar, não Com sabemos certeza, passamos interpretar. rápido, E para né? interpretar, a gente precisa de orientação. Quantos exemplos, Porque a gente também se coisas, né? acostumou Tem, a né? não mergulhar. Você quer ver uma coisa? Nessa Exato. quinta-feira nós temos, às 6 horas, o estudo dos ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus também é outro. Quer dizer, parábolas são de Jesus e os ensinos são de Jesus. Então, é outro Conteúdo. manancial de conhecimento. Quando a gente pega os ensinos de Jesus, como nós estudamos agora, essa semana agora, nós estudamos qual? O sábado e o templo. Não é que nem terminamos, né? Ainda tem coisa. O sábado e o templo. O que está Gente, é um embutido? manancial. O próprio Luiz Elias, que a Denise trouxe para a gente, um pequeno vídeo do Luiz Elias, Muito bom. falando do que é o Super, sábado. muito bom. Todo mundo achando que o sábado é aquele sábado, que é o último dia da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. É o sábado, o sexto dia da semana. Então, é o dia que eu tenho que parar. Que o judeu parava no sábado. Hoje, o mundo ocidental para no domingo. Né? O sábado virou domingo. Então, a gente Muito fica interessante, pensando, né? que é o sábado, o sábado de Jesus lá, é o domingo da gente. O dia que a gente para, descansa, não trabalha, né? Fica em pé, Ele não pode trabalhar, ele não pode trabalhar para ele. vai ver o futebol. Pode, né, é o domingo, é meu dia de descanso. E a gente interpreta assim. Isso, né? A gente, todo mundo, meu sábado era o dia de descanso. Ele pode trabalhar para o outro, né? mas ele não pode trabalhar com fins lucrativos. E ele mostra que o sábado é o óbolo. É Exatamente. o óbolo que você trabalha para o outro, ajude o outro. É a tua doação. Exatamente. É a tua doação. Que você pode fazer do domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pode fazer todo dia. Você pode fazer o teu sábado todo dia. Todo dia é sábado para mim. Exato. É verdade. Percebeu?
Muito bom. Enquanto isso, muita gente está dizendo assim: tô doida que chegue sábado. Né? Tô doida que chegue sábado, que é o dia que eu vou descansar. O sábado é a tua doação, Maravilhosa a é a explicação tua do sábado, realmente. entrega. É quando você vai fazer o que Jesus falou: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o teu sábado. Teu sábado pode ser uma prece. Teu sábado pode ser uma bolsa de alimento. Teu sábado pode ser emprestar teu ouvido para um colega, para alguém que está sofrendo, né? Falar. Teu sábado pode ser uma orientação. Teu sábado pode ser um abraço. Teu sábado pode ser um olhar assim. Fique em paz, companheiro. Pode ser um bilhetinho, uma mensagem que você bota no WhatsApp. É teu sábado. Exatamente. É uma Né? infinidade. É uma palavra de estímulo a um companheiro. É teu sábado. Mas a gente só aprende isso estudando os ensinos de Jesus. Estudando. Eu estou fazendo aqui não um convite, uma convocação. Vamos estudar os ensinos de Jesus quinta-feira, vamos estudar as parábolas, porque em Jesus está a verdade. Verdade. E aí a gente E é o momento, né, Rose, que a Oi? gente fica mais espiritualizado, né? É o momento da gente ficar mais espiritualizado, né? Aí, Com ó, certeza. arrancar o Colocar joio, conteúdo. amarrar em feixe e queimar. Porque o joio são as nossas Olha isso também, imperfeições. interpretação, né? Conforme a Ana Constantino falou, e muito bem falado, conforme eu vou me espiritualizando, eu estou arrancando o joio e queimando. Com certeza. Pô, já está começando a botar no fogo. Entendeu? Separando Eu estou me trigo. espiritualizando É, e, ao me espiritualizar, estou me purificando e jogando o joio no fogo. Arrancando o joio no fogo. exatamente. Olha que beleza. Mas só Tudo tem hora certa, né, Rose? não Tudo tem a hora certa. certa. A melhor hora é quando E para você... nossa felicidade, Agora. nós somos o trigo, né? Para nossa Exatamente. felicidade. Porque nós estamos Coisa tentando boa, melhorar, né? esforço, né? Ainda estou misturada O aqui. trigo é esse esforço que a gente está fazendo. Exatamente. O joio e o E o trigo. joio é aquilo que Joio. faz ficar para trás. Né? A E gente ainda tem um joio, um pezinho de joio, né? Pode arrancar eu com ainda tenho uma pezinho. amazônica de joio. Ainda tem uma amazônica de joio. Mas a gente vai fazendo esse trabalho, né? Vai fazendo esse trabalho. E só vamos conseguir estudando Jesus. E conhecendo o ensino de Jesus. Não tem preço. Mergulhando em Jesus. Mas não ficarmos só na teoria. É começar a colocar em prática, né? Em prática o que Jesus nos ensinou. Como disse Paulo, não é ficar preso à obra da lei. Eu fui lá na Casa Espírita, tomei passe, assisti palestra e vim para cá. E tudo bem. Não. É a caridade, as obras de amor, verdadeiro amor, não aquela coisa artificial, tá bom? Vamos dar uma paradinha, 10 minutinhos. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Jorge gostaria de falar mais alguma coisa? Pode falar, Jorge. Nada especial hoje. Eu gostei muito da aula, foi interessante, abriu muito horizonte para a gente. E é seguir, né? É seguir, não temos outra escolha, né? Você entender o que foi dito, ler com aquela atenção e tocar para frente, que nós vamos evoluir. Muito bom, parabéns. Ô, Rose. Como o nosso horizonte está na nossa frente, é seguir. Pode falar, amiga. Fala, Carmen. Aqui, eu não sei se você já viu, eu recebi há dias um vídeo em que eles mostram a diferença entre uma espiga de trigo e uma espiga de joio. Você já viu? Não. Manda para mim. Então eu vou procurar e vou mandar. Vou mandar no grupo. Tudo bem. Deve ser bem parecido, né? Trigo. É que a internet dela tá piscando, caiu. Ela vai botar no grupo. É interessante para a gente ver
né? E a gente perceber o que Jesus falou. É muito legal isso. Eu vou pedir para a Carmen depois mandar para a gente. Então, gente, vamos dar uma paradinha aí de 10 minutinhos. Quando for 20 horas, a gente volta para fazer o André Luiz, tá bom? Um beijo para quem não vai estar conosco.